E agora nós vamos ver como colocar à prática esse edifício doutrinário. Toda a doutrina que o apóstolo Paulo abordou desde o capítulo 1 sobre depravação total, sobre eleição incondicional, sobre justificação pela fé, sobre os planos de Deus, sobre o decreto, sobre a providência, tudo isso ele não tensionava que ficasse apenas no campo etéreo, apenas no campo da imaginação, apenas no campo da nossa mente, mas era propósito do apóstolo Paulo que tudo isso redundasse em prática. E agora, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai demonstrar a prática, como nós estamos bem falando, de tudo que for ensinado, desde Romanos 1 até Romanos capítulo 11. Mas antes, para nós relembrarmos algo tão especial para nós, João 17, porque nós vamos ler João 17 para ser uma introdução a Romanos capítulo 12. Porque a perícope que nós vamos abordar, de Romanos capítulo 12, nós iremos ver o amor fraternal. O apóstolo Paulo vai dar essa ênfase, o amor fraternal. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele orou por isso. Em muitas das Bíblias está escrito assim, a oração sacerdotal de Jesus. Ou seja, Jesus intercedeu pelo seu povo. Então, quando nós estamos indo contra Romanos capítulo 12, obviamente contra toda a Bíblia, sempre está indo contra Jesus. Mas, de maneira específica, nós estamos resistindo a essa oração que Jesus Cristo fez. Vamos ler a oração e depois passamos para a nossa exposição dessa noite. João, capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo porque são apenas 26 versículos. E é importante, mas, irmãos, tenham em ênfase o versículo 20 ao versículo 23. Mas vamos ler. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
eu lhes tenho transmitido agora que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam o que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, vamos agora para Romanos. Romanos capítulo 12. E antes de nós lermos propriamente a perícope, nós devemos lembrar que a suma da religião cristã é o amor. Não existe cristianismo sem amor. E algumas vezes a gente pode pegar em uma fé mecânica, em uma fé não operosa, em uma fé, como nós vamos ver no texto de hoje, hipócrita. Mas o cristianismo, o genuíno cristianismo, ele requer, porque ele produz o verdadeiro amor. E nós precisamos ter isso em mente. Vamos ler Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 15, que é a perícope que nós iremos expor nessa noite pela graça de Deus. Romanos 12, do 9 em diante. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, essa perícope, ela é antecedida pela perícope do irmão Vinícius, que falou a respeito de quê? Na semana passada. Falou a respeito dos dons na igreja. O irmão Vinícius expôs que cada um tem uma função dentro da igreja. E ele nos relembrou, como está escrito em Efésios, de que Jesus Cristo, ao ascender, ele deu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Todos que estão na igreja, ele tem uma espécie de dom, ele tem um dom. E aquele que tem dom, ele não pode invejar o dom de outro. Mas ele tem que entender o seu dom para servir a igreja e servir a igreja e se contentar nisso e não ter mais aquelas disputas de meninos na fé de que acredita que um dom é superior ao outro, quando todo o corpo precisa de todo o membro. Assim a igreja precisa de todos os dons e de todos os membros. A igreja, ela precisa ser unida. Pois bem, uma vez exposto isso pelo irmão Vinícius, o apóstolo Paulo agora vai abordar que a igreja não apenas tem dons, mas esses dons são operados na igreja por meio ou motivados pelo amor. O amor que nós temos para Cristo, sim, é de fato, mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar o amor em foco ao próximo. Por que o apóstolo Paulo ele não vai colocar o amor como foco aqui nessa perícope a Cristo Jesus? Porque nós podemos lembrar do que o apóstolo não disse. É muito fácil nós dizermos que nós amamos a Deus e de menosprezar os nossos irmãos. Quando o apóstolo Paulo está colocando que o amor verdadeiro, e é uma das virtudes recomendadas, esse amor ele está direcionado para o próximo. Por que está direcionado para o próximo? Porque o apóstolo Paulo já disse que todos aqueles que são de fato regenerados, eles são alvos do amor de Deus.
E se eles são alvos do amor de Deus, se eles são de fato regenerados, então eles têm amor em si. E se eles têm amor em si, eles precisam direcionar esse amor à comunidade da fé. E aqui é importante, o apóstolo Paulo, ele em primeiro, e agora nós vamos mostrar o que vem em seguida, ele primeiro está focalizando na comunidade da fé. Do versículo 9 ao versículo 15, o foco é comunidade, é igreja. É claro que a partir do verso 14, nós temos o apóstolo Paulo transicionando, ele está trocando de colocar apenas sobre a igreja e começar a expandir. E isso começa a ficar mais delineado, mais claro, no versículo 18, que ele já expandiu para fora da igreja. Porque no versículo 18 ele diz, se possível, quando depender de vós, esteja de paz com todos os homens. Então o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele começa a falar do amor ou do proceder cristão dentro da igreja. A partir do versículo 14, a gente vai ver que o apóstolo Paulo começa essa transição de que ele não apenas fica dentro da igreja, mas ainda tem um alvo. E a partir do versículo 16, ele está transicionando, e quando chega no 18, ele já está abordando a vida do cristão fora da comunidade da fé. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos fazer essa distinção. A Bíblia faz essa distinção. Nós amamos o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que está ao nosso lado. Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é o ensinamento da lei. Jesus resumiu a lei assim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas dentro da comunidade, dentro da igreja de Cristo, nós devemos nos amar como Cristo nos amou. O padrão é mais elevado. O padrão é muito mais elevado. Por quê? Porque nós aqui na igreja, nós esquecemos isso, em algum momento da caminhada cristã, nós perdemos o que a igreja de fato ela é. Como está escrito em Efésios, o que a igreja de fato é? A igreja de fato é a família de Deus. Nós não estamos aqui entrando nessa igreja local, para bater um ponto. Nós não estamos aqui em nome apenas de uma denominação. Nós não estamos aqui como estamos em outros clubes. Como alguém tem um seu clube de xadrez, como alguém tem um seu clube de dança, clube de música, e outros clubes. E aqui vira mais um clube, ou uma instituição, aqui não é um sindicato, onde nós temos meramente pensamento comum, onde nós temos uma mútua cooperação, porque nós temos apenas um objetivo comum quando as outras associações têm, ou como as outras associações têm. Não é assim. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque fomos adotados. Como nós já dissemos, o apóstolo Paulo está colocando em prática o que ele já falara. O apóstolo Paulo já falou que nós fomos adotados. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo repetiu essa verdade, nós fomos adotados. Todos nós que fomos remidos pelo sangue de Cristo, fomos adotados por Deus. E nós não fomos adotados como filhos únicos. Ninguém está na igreja como filho único. Porque aquele que era filho único, por amor de nós, desejou ter muitos irmãos. E nós, ao contrário do que ele fez, nós desejamos ser únicos. Nós menosprezamos o nosso próximo. Não existe hoje, infelizmente, em muitos lugares, e dentro de nós, um amor genuíno. Porque o que o apóstolo Paulo fala, no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Esse termo vem do teatro grego, que é aquele ator que ele simulava. Cada hora durante a peça ele era um personagem. Ele era um hipócrita. E isso é usado no jargão normal, da época e até hoje. Uma pessoa que dissimula, ela não mostra suas reais intenções. Ela não mostra o que de fato ela sente. Ela dissimula pra gente. E muitas igrejas são assim. E muitas das vezes nós somos assim, porque nós podemos pegar esse versículo 9 até o versículo 15 e falar, os outros são assim. Mas quantas vezes nós não dissimulamos o nosso amor? Quantas vezes nós, por sabermos muito bem, nós sabemos muito bem o que deve ser falado na igreja?
Nós sabemos muito bem que determinadas palavras não é comum a esse meio. Então nós dissimulamos o nosso linguajar. Nós adequamos o nosso linguajar e nós dizemos aquilo que o outro quer ouvir, quando na verdade não é aquilo que está de fato em nosso coração. E nós esquecemos que existe um Deus verdadeiro, que sonda tudo e todos, e Ele sabe que aquela palavra, aquele sentimento é falso, aquele sentimento é hipócrita. E Deus sabe muito bem que todos os domingos as pessoas se abraçam, as pessoas se beijam, as pessoas dizem, vão na paz, que saudade de ti, quando na verdade é mentira. Quando na verdade não passa de palavras que nada significam, passam apenas de eu sei o que o outro quer ouvir, então eu falo. E isso vai ao encontro do que o irmão Vinícius disse hoje na EBD, sobre a quebra do terceiro mandamento. Nós quebramos o terceiro mandamento todos os dias e muitas vezes na hipocrisia dos nossos relacionamentos e muito mais dentro da igreja. Nós queremos aparentar piedade dentro da igreja, nós queremos aparentar como um irmão simpático, como um irmão que, se eu não vier, as pessoas vão sentir falta de mim. E nós dissimulamos. E como nós sabemos que nós estamos sendo hipócritas ou não, o nosso quarto diz muito. Porque, meus irmãos, aqueles que têm vida de oração, que nós vamos abordar nos versos seguintes, no verso 12, para ser mais específico, mas aqueles que oram, infelizmente muitos crentes já não oram como deveriam orar, mas aqueles que oram, quando eles começam a orar por outras pessoas, ele já está em uma vantagem de muitos outros crentes, porque ele já não está sendo tão egoísta. Porque a maioria dos cristãos, eles se ajoelham e pedem só para si. Quando o apóstolo Paulo nos ensinou a se ajoelhar e pedir por todos os santos. Os cristãos se ajoelham por oração egoísta e depois perguntam, por que minha oração não é respondida? Porque Deus não ouve oração egoísta. Por isso. Mas como nós sabemos, então, relacionando a hipocrisia à oração, como nós sabemos, quando nós estamos todos os dias entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, fechando a nossa janela, e nós não oramos por nenhum irmão da nossa congregação, por nenhum irmão da nossa igreja local. Sabe por que isso acontece? É porque quando a gente se despede no domingo, quando a gente vai embora, a gente esquece que a gente tem irmão. E a gente pouco se importa se ele está bem ou se ele está mal. O importante é no domingo seguinte, eu irei vê-lo. E no domingo seguinte eu vou ver como ele está, se ele está bem, se ele está mal. E aí eu vou falar, estarei orando por você. E na segunda-feira, ou pior, no próprio domingo à noite, ele já não ora mais. Mas ele diz, meu irmão, eu senti sua falta. Meu irmão, como eu senti a sua falta. E ele mente. E isso vai passar. Os anos se passarão, a igreja jamais saberá. Mas Deus sabe. Deus sabe. A hipocrisia é o câncer que mata a igreja e muitas igrejas morrem assim. Nós vemos uma igreja que parece unida à primeira vista, todos estão ali com uma mútua cooperação e basta um problema. O único problema, e a igreja se dissolve, e a igreja acaba, ou existe uma problemática praticamente insolúvel. Sabe por que isso aconteceu? Porque o amor que era vivido naquela igreja era um amor hipócrita. Porque o amor verdadeiro tudo suporta. Não é o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios? Quando nós falamos que a suma da religião cristã é o amor, não é um amor de palavras, mas é um amor de fato e de verdade. É um amor como nós já abordamos do versículo 2, do versículo 1 e 2, e do irmão Vinícius, do versículo 3 ao versículo 8, é um amor que trabalha. Porque uma mãe que ama o seu filho, ela trabalha para o bem do seu filho. Um homem de família que ama a sua família, ele sai todos os dias, de manhã cedo, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, para que a sua esposa e seus filhos tenham conforto. Os filhos que desejam honrar os pais, eles vão, estudam e buscam estudar de fato e buscam honrar os seus pais porque eles amam os seus pais. Mas como é só de palavra, é hipocrisia. E a igreja cristã,
tem vivido um amor hipócrita. É um amor dominical. É o amor das portas para dentro. É esse o amor. E será que é isso que Cristo de fato disse lá em João 17? Era esse o desejo de Cristo quando ele ora ao Pai por nós? Era isso que Cristo almejava? Uma igreja que só se via domingo e que só se preocupava consigo mesma, ou com a própria igreja no domingo? Era essa a intenção de Cristo quando ele morreu na cruz? Ou nós vemos uma igreja que era, podemos afirmar, nós lemos João 17, a intenção de Cristo, a igreja de Atos, capítulo 2, que perseverava na doutrina dos apóstolos, repartiam o pão de casa em casa, todos os dias. Eles se importavam, eles estavam unidos, eles sofriam juntos, eles se alegravam juntos. E dia a dia, o Senhor ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. E essa igreja verdadeira, essa igreja unida, ela era testemunha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O amor seja sem hipocrisia. É interessante que o apóstolo Paulo já começa com uma negativa. Só depois do versículo 10 que ele vai para o positivo. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Porque se o apóstolo Paulo, se nós tirássemos o versículo 9 e começássemos já no versículo 10, nós poderíamos achar que o amor hipócrita é o amor cordial. É um amor cordial. Não é. Como nós sabemos que Deus nos amou? Por Ele ter entregue seu Filho. Diferente do que é pregado na nossa sociedade, amor, todo amor, ele se materializa, ele se demonstra. Ninguém pode dizer que ama e nada fazer. O amor precisa ser materializado. Tapa nas costas e dizer, eu te amo, nada serve. É inútil. É inútil. É melhor que cale-se e seja verdadeiro do que mentir e dizer que ama quem não se ama. E ir para o quarto e pedir a Deus o amor genuíno. Porque a igreja cristã já tem colecionado muitas mentiras. Muitas mentiras. O apóstolo Paulo continua. Detestai o mal. E aqui a palavra também pode ser odiai o mal. É interessante, porque quando nós falamos de amor, nós temos esse amor dos Beatles, esse amor da cultura moderna, esse amor de que não tem nenhum aspecto negativo. Não ame, ame, ame. Mas o amor que tolera o mal não é amor. Não é amor bíblico. O amor que é conivente com o pecado não é amor bíblico. É qualquer outra coisa. Amor bíblico não é, porque o amor bíblico, ele detesta o mal. Ele não se compraz com o mal. Na verdade, ele se apega ao bem. O amor bíblico repudia o mal. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. E nós temos na igreja, nessas igrejas que dizem que amam, que amam, que amam, com uma ênfase ímpia. Elas dizem que amam e elas acham que amam porque elas toleram tudo. Elas acham que amam porque, afinal de contas, a nossa igreja não é intolerante. Mas, usando uma linguagem contra a cultura, o nosso Deus é intolerante com algumas coisas. O nosso Deus não tolera pecado. Se o nosso Deus tolera pecado, por que, afinal de contas, Deus criou o inferno? Porque, não sei se os irmãos sabem, Satanás não criou o inferno. O inferno
Não é um outro Deus que subsiste por si mesmo. Alguém criou aquele lugar. Alguém fez aquele lugar. E quem fez aquele lugar? Foi o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. O seu nome, como o irmão Vinícius bordou hoje na EBD, em Deuteronômio, o seu nome é terrível. E aqueles que estão hoje padecendo no inferno, eles sabem que o nome de Deus é terrível. Quem é aquele que mais pregou sobre amor, vocês podem dizer? Jesus Cristo. E foi aquele que mais falou sobre o inferno também. Porque o amor verdadeiro não vem só com doce, com mel, com tapas nas costas. O amor vem com a verdade. Nós temos igrejas hoje tolerando pessoas que vivem no seu meio e pouco se importam em aborto, em relações sexuais, pouco se importam. A igreja é conivente com isso. A igreja tolera. A igreja aceita. Mas a igreja precisa detestar o mal. Ela precisa dizer, não, isso é mal. Deus não se apraz nisso. Deus detesta isso. Continue caminhando assim e saibas o seu futuro. Quem foi que falou que o imundo suje-se mais e aquele que é santo santifique-se mais? Quem falou isso? Cristo Jesus, lá em Apocalipse. Ele fala isso quando ele vê, podemos dizer, interpretando o texto, aplicando para agora, para aquelas pessoas que não se arrependem. Aquelas pessoas que não buscam arrependimento, suje-se mais. Seja um porco engordando para o abate. Deseja viver uma fé mentirosa, uma fé hipócrita, uma fé leviana, ou uma fé dissimulada, uma fé que vive tranquilamente com o pecado, então seja um porco que engorde para o abate. Por quê? Porque Deus detesta o mal. E ele diz para a sua igreja detestar o mal. Detestar, odiar. Odeie o mal. Não vos assentes na roda dos escarnecedores, detestai o mal. Não dê os seus olhos para aquilo que é maligno. Os seus olhos são a janela da alma. Feche os seus olhos. Apegue-se ao bem. Não dê ouvidos ao que é mal, ao que é injusto, a fofoca, a mentira, a dissimulações. Apegue-se ao bem. O apóstolo Paulo continua. Amai-vos cordialmente. Amai-vos, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse amor aqui é o amor familiar. É o amor fraterno. Existem várias distinções do amor. O amor que um esposo nutre para com a sua esposa e vice-versa. O amor que o pai nutre para com o filho e vice-versa. E existe um amor bíblico que aqui é requerido, que é o amor familiar. Que é o amor fraternal. E assim como nós não deixamos de ser irmão de sangue só porque o nosso irmão de sangue falou alguma inconveniência numa ceia de Natal e nós paramos de frequentar, porque isso também é meninice, mas o que a maioria das pessoas com o mínimo de maturidade faz? Ele continua a frequentar o Natal, ainda que ele tenha parentes inconvenientes, porque é aparente. Tem que suportar. Família. Mas nós que temos esse senso comum com a nossa família, família de sangue, nós não temos esse mesmo senso com a família de Deus. Com a família de Deus, quando nós temos um irmão
inconveniente, esse irmão inconveniente, ele é motivo pelo qual eu já não vou mais à igreja. Em que eu fico no meu quarto ou na minha casa, faço birra e falo que o pastor venha me visitar. Porque aquele irmão me ofendeu. Eu estou magoado. Não vamos anular a ofensa e não vamos anular de que tem que haver um processo para que aquilo seja sanado. Mas a forma que a igreja e muitos cristãos agem é de meninos, é de criança, é de fazer birra. E nós temos hoje crentes de 10, 20, 30, 40 anos na igreja fazendo birra, fazendo pirraça na igreja. E faz pirraça. E acha que está certo. O amor fraternal é o amor que tudo suporta. Nós temos que conectar esse texto aqui com 1 Coríntios 13. Vamos ler 1 Coríntios 13, a gente abordou isso no devocional, mas todos conhecem o texto. 1 Coríntios 13, versículo 14 em diante, esse texto aqui, em primeira instância, o apóstolo Paulo, em primeira instância, não escreveu esse texto para que ele fosse lido em casamento. Em primeira instância, ele não escreveu para isso. O apóstolo Paulo está falando de uma igreja que não é unida, a igreja de Corinto. É para essa igreja que ele está falando. Ele está falando de uma igreja que é menina na fé, que é criança, que é imatura. E ele escreve sobre amor, em 1 Coríntios 13, nesse contexto. Então, este amor que o apóstolo Paulo está falando aqui é um amor matrimonial ou um amor fraternal? Em primeira instância, nós podemos aplicar ao matrimonial, com certeza, mas em primeira instância é um amor fraternal. Não faz sentido se nós acharmos que do nada, em 1 Coríntios, aquele que já leram a epístola, do nada o apóstolo Paulo fala sobre amor entre marido e mulher aqui. Não faz sentido algum. Aqui o amor é fraternal. E como que é esse amor fraternal sendo qualificado com 1 Coríntios 13? O amor é paciente. O amor é paciente. O que o amor é também? Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece. Nós vamos continuar e vamos ver que aqueles que amam fraternalmente, eles preferem a honra uns aos outros do que a honra a si próprio. Eles preferem a honra do irmão do que a sua própria honra. Não se conduz inconvenientemente. De fato, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Então, tendo 1 Coríntios 13, nós achamos que é legítimo fazer birra para não ir à igreja porque houve algum maltrato? Quando o apóstolo Paulo fala que não se ressente do mal, nós temos pessoas dentro da igreja que não perdoam. Elas não liberam perdão. Ela se ressente, ela nutre mágoa, ela tem um coração amargurado. Essa pessoa não ama. Essa pessoa não tem temor de Deus. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse o amor. Esse é o amor fraternal. É por isso que o apóstolo Paulo, eles amai-vos cordialmente uns aos outros. É como se o apóstolo Paulo falasse, amai-vos afetuosamente, no íntimo e de verdade. Seja algo genuíno. Não mecânico. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui pode, se a gente dissecar o texto, pode pender mais para um lado do que para o outro, mas na essência o texto está falando o quê? Prefira a honra do próximo do que a sua. Prefira a honra do outro do que o seu próprio.
E hoje nós não a vivemos assim. O momento de muitos locais em que tem um coral é o momento que os irmãos acham que vão brilhar na igreja. Esse é o meu momento de brilhar. Quando já quebram o princípio regulador do culto e fazem teatro na igreja, é o momento deles de brilhar. Quando alguém faz, por exemplo, alguma modificação na igreja, limpar uma toalha da mesa da ceia ou qualquer coisa, se ninguém elogiar, se o pastor não chegar do púlpito e falar parabéns, irmão, ou irmã fulana de tal, a pessoa se ressente. Ela quer a honra dela. Ela quer o glamour dela. E muitas igrejas são assim. Tudo que é feito pelos irmãos tem que haver aplauso. Porque senão as pessoas se ressentem. Porque senão a pessoa diz, eu não sou valorizado na minha igreja. E demonstra que o serviço jamais foi para Cristo. O serviço foi pelo aplauso. E o que Deus fala? O que Jesus Cristo fala? Aqueles que fazem pelo aplauso, quando eles são aplaudidos, eles já ganharam. Eles já ganharam o que eles almejaram. Aqueles que estão numa comunidade que tudo aplaude, parabéns, eles estão ganhando aquilo que eles almejam. Mas eles não estão ganhando um galardão no céu. Porque eles estão almejando aplauso. Eles não estão almejando o sentimento de servo. O servo, como Jesus diz, olha, depois de tudo que fizeres, lembre-se, inútil, é o que está em Lucas, inútil, eu fiz apenas aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Inútil, eu fiz apenas aquilo que me fora ordenado. Não é invenção, é Bíblia, é Cristo falando. A nossa utilidade só é por causa da graça. É graça. Porque, de fato, de verdade, nós somos inúteis. E, meus irmãos, algumas pessoas se equivocam a achar que genuíno cristianismo está ligado a dom. Quando, na verdade, o genuíno cristianismo está ligado ao amor. Nós vemos pessoas repletas de dom indo para o inferno. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu anunciei. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E o que Jesus fala? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me cobriste. Era forasteiro e não me hospedaste. Por quê? Porque não fizeste aos pequeninos. Por quê? Porque vocês estão olhando para aquilo que é de aplausos. Quem busca aplauso dos homens, consegue. Não é difícil conseguir aplauso dos homens, meus irmãos. É fácil. Mas conseguir esmagar dentro de nós aquele desejo de ser notado, aquele desejo de ser honrado, aquele desejo de querer ter primazia dentro da igreja, esse desejo ser mortificado dia a dia, isso é difícil. E fazer por amor a Deus e por amor ao próximo, e apenas por isso, e dizer, não, eu não busco glórias dessa terra. O meu alvo, o meu galardão, ele está nos céus. E pode ninguém me notar, mas eu irei continuar trabalhando, eu continuarei me esforçando, porque eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Isso não existe. O que existe hoje são pessoas buscando aplausos, e mais uma vez, elas conseguem. Elas conseguem, as igrejas enchem, as igrejas colocam atividade e enchem. E enchem de pessoas caminhando velozmente para o inferno, porque elas não buscam a glória de Deus, elas buscam o que elas gostam, elas buscam o seu próprio interesse. E é isso que elas conseguem. Elas conseguem o aplauso. Elas conseguem. E elas vão felizes. A gente acha o quê? Quem tem um amor hipócrita é triste? Não é triste não, meus irmãos.
Muitas pessoas têm amor hipócrita e dormem feliz da vida. Consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Sem amor, não há verdadeiro cristianismo. E o amor é o amor sem hipocrisia. É o amor que busca a honra uns em honra uns aos outros. Não busca a sua própria honra. Não busca o seu próprio galardão. Ele serve porque tem que servir. Versículo 11. Isso aqui tudo está conectado ao amor. Ainda está conectado ao amor. No zelo, não sejais remissos, não sejais negligentes, não fazeis de qualquer maneira. Façam de forma genuína, de maneira operosa. Zelo sem amor é legalismo. Zelo sem amor é legalismo. Amor sem zelo é hipocrisia. Zelo sem amor, legalismo. Amor sem zelo, hipocrisia. No zelo, não sejais remisso, serdes fervorosos de espírito. Serdes fervorosos de espírito. Servindo a quem? Ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele coloca o amor ao próximo, isso não está ligado que não é serviço ao Senhor. Nós já começamos falando sobre isso. É serviço ao Senhor. Mas como que nós servimos ao Senhor? Nós servimos ao Senhor servindo ao nosso próximo. Especialmente servindo aqueles da fé. Atendemos a necessidade de todos, especialmente os da fé. Gálatas. No zelo, não seja remisso, sede fervorosos de espírito. Aquela chama que arde pelo serviço. Sabe, não, o apóstolo Paulo não está ensinando aqui, olhe, fique parado, espere alguém te sacudir para que você venha e faça alguma coisa. Não. Seja fervoroso. Tenha um ímpeto. Aquele que tem fervor, ele não precisa ninguém ficar falando faça isso, faça aquilo, porque já é um fervor, já está nele. Ele serve ao Senhor. No zelo não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. O apóstolo Paulo não fala regozijai-vos na circunstância de vocês. Porque quem se regozija na circunstância, ele tem um regozijo muito volúvel, muito estável. Porque as circunstâncias mudam. Vamos para Romanos 8? Que esperança é essa? Mais uma vez, vamos lembrar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele está colocando em prática a doutrina que ele já estabeleceu. Ele não está trazendo, vamos colocar assim, algo novo. Não há uma novidade. É colocar em prática aquilo já ensinado. O versículo 24, ele vai dizer o quê? De Romanos 8. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Como? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E qual é o contexto o apóstolo Paulo diz isso? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qual é o contexto, então?
mesmo em ambiente de sofrimento, a esperança persiste. A esperança ela não se apaga porque o sofrimento veio. Porque Cristo já nos advertira dizendo que o sofrimento virá. O mundo caído é sofrer. E aqueles que estão em Cristo, podemos dizer, há ainda um sofrimento duplo, porque ainda há o sofrimento por causa do Evangelho. O cristão ele não é blindado do sofrimento ordinário que o ímpio padece. O cristão também passa por crise financeira. O cristão também descobre uma enfermidade e morre por causa dessa enfermidade. Ele padece por essas coisas. E ele padece por algo que o ímpio não padece. Ele padece por causa também do nome de Cristo Jesus. Algumas pessoas acham, não, eu só aceito padecer pelo nome de Cristo. E quando a doença vem, ele não aceita. Mas Cristo não prometeu nos livrar das doenças. Não tem essa promessa na Bíblia. Creia em mim e não ficarás doente. Não tem essa promessa. Não tem. Nós temos Cristo curando. Temos para mostrar que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Cristo pode curar hoje? Pode, mas não há promessa que ele vá curar você. Que ele irá me curar. Isso não há promessa. Agora há uma promessa. Estarei convosco todos os dias. Essa é uma promessa. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Estaremos sempre com Cristo. E pediremos incessantemente pela cura. E ela pode não vir. Mas devemos saber que o mais importante nós temos, que é o quê? Cristo conosco. Isso é o mais importante. Na esperança, regozijai-vos. Regozijai-vos na esperança, regozijai-vos, porque ainda que o presente seja sofrível, e ele vai ser sofrível, e ele pode ser sofrível, ainda que não há nada para se alegrar, nós temos uma pátria muito superior a este mundo. O ímpio pode se alegrar porque tudo que ele intenta, ele consegue. Não é o que diz o Salmo de Asaf? Ele olhava para os ímpios, os homens maus, e tudo que eles botavam à mão, eles eram bem-sucedidos. Tudo que eles planejavam, eles conseguiam. E o salmista olha isso e fala, algumas vezes eu pensei que foi inútil ter me guardado puro. Parece-me que foi inútil. Mas então, ao entrar no templo, ele viu o fim dos ímpios. Ele viu que, na verdade, os ímpios, tudo que eles fazem, eles prosperam porque eles são como porcos para o abate. Eles engordam. O Senhor não os freia. Enquanto para o justo tem um intento e o Senhor freia ele. E o Senhor o disciplina. Para o ímpio, não. Para o ímpio, Deus deixa. Deixa ele engordar. Deixa ele ir para o abate. E ele vai. E ele engorda. E ele faz tudo o que ele quer fazer. Até resvalar os seus pés. Até a vida sair de seu pulmão. E ele está diante da face de Deus. Ele verá que não teve regozijo de verdade. O cristão, todavia, ainda que ele tenha momentos de dificuldade, ainda que ele tenha que passar por doença, ainda que ele tenha que ser escarnecido, ainda que ele tenha que lutar, ele tem esperança. A esperança, como está lá em Romanos 8, que nós lemos, 18, até o 24, se nós pegarmos para ler toda a perícope, nós não vamos ler porque nós já abordamos isso, salvo engano, a pregação do irmão Vinícius, é de que toda essa criação será redimida. Tudo será transformado. Nós não somos dessa terra. O Jesus já falou, nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Nós não almejamos essa terra, nós almejamos novos céus e nova terra. É por isso que o ímpio pode nos perguntar, em momento de tanto sofrimento, e por que regozijo? Por que alegria? Ora, alegria porque a minha satisfação, ela não se encontra na minha circunstância. A minha satisfação não encontra-se necessariamente nas minhas relações. A minha alegria se encontra em Deus. Se encontra naquilo que Ele prometera para mim. Ele prometera para mim e para todo o seu povo. Benesses, no
futuro. Novos céus e nova terra, onde veremos o nosso Deus face a face. E cantaremos por toda a eternidade como um só povo, como todos que somos remidos de Deus, exaltando o Cordeiro por toda a eternidade. E já não haverá contenda no meio da igreja. Já nós não cairemos em pecado. Nós já não precisaremos lutar contra a carne, e lutar e nos ver perdendo para a carne, nos ver caindo nas mesmas dificuldades como o apóstolo Paulo falara em Romanos 7. Por quê? Porque isso se passou. Nós estaremos em corpo e em alma, plenos com Deus. É nessa esperança, está no futuro, porque, como lemos, esperança que se vê não é esperança. Se vemos, se a nossa alegria é no que vemos, se a nossa alegria é no que vemos, nós não podemos falar que a nossa alegria está na esperança. A esperança é o que não se vê. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Ora, como que isso está ligado ao amor? Nós vimos em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente. O amor é paciente. E o apóstolo Paulo, esse versículo 11, na verdade todo o versículo aqui, toda a perícope, ela está bem conectada. São admoestações bem conectadas, são elos. Mas especialmente o versículo 12 está intrinsecamente conectado. Não é possível dizer que eu tenho regozijo. Na verdade, tudo está conectado, mas não é possível dizer que eu tenho regozijo se eu não sou paciente. E se eu não oro de maneira perseverante. Não é possível. Assim como não é possível dizer que eu tenho tudo isso se não há amor em mim. Se eu não tenho amor, não é possível. Não é possível. Paciente na tribulação, na oração, perseverante. Então, nós deveríamos ser como Jó demonstrando. Jó fraquejou em alguns momentos, mas Jó é tratado como homem piedoso. E uma das coisas que a Bíblia enaltece é a sua paciência. Em determinado momento, Paulo diz, ele pode me matar, mas eu esperarei no Senhor. Isso é paciência. Deus pode me matar, mas esperarei nele. Esse é o homem que sabe o Deus que serve. É isso que já fala. A tribulação pode ceifar a nossa vida. Porém, esperarei nele. Porque ele é o meu escudo e minha fortaleza. Porque sei que nele há delícias perpetuamente. Sede paciente na tribulação. Na oração, perseverante. A nossa oração não é uma oração... Nós não somos volúveis. E a oração é uma demonstração de amor. Nós estamos sempre conectando essas coisas. Para nós não divagarmos, esquecermos o amor e ficar em legalismo. A oração perseverante é a oração que demonstra um amor genuíno. Muitas das vezes nós temos o amor como o povo em Oséias, que era um amor como a chuva serodia, que logo se dissipava. E Deus condena aquele povo porque diz, vocês dizem que me amam, mas logo se esquecem de mim. Logo vocês voltam para os seus ídolos. Logo vocês voltam para as suas prostituições e vocês dizem que me amam. O amor de vocês é como a chuva serodia, que logo se passa. E por conta disso, virei com juízo. Condenarei essa geração. Mandarei vocês ao exílio assírio. Porque o genuíno amor não há nessa geração. Adúltera e perversa. As pessoas têm brincado com Deus. O apóstolo Paulo está falando para aqueles crentes que entenderam, porque ele já gastou a sua pena muito, do capítulo 1 ao capítulo 11. Entenderam que Deus é um Deus santo.
A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Impiedade e injustiça. Romanos 1, 18. Quem está lendo a epístola, os primeiros destinatários que estão lendo sobre isso, já entenderam quem é Deus. Já entendeu que Deus não se apraz na injustiça. Não se apraz com o pecado. Não é conivente. Não é esse Deus que está na boca de muitas pessoas. Deus me entende. Não entende, não. Deus me entende, não. Deus te condena. Deus não te entende. Deus te condena. Porque esse é o Deus da Bíblia. O Deus me entende é o Deus criado na imaginação que quer pecar, que quer continuar numa vida devassa, ou numa vida qualquer. Paciente na tribulação, na oração, perseverante. E um comentarista vai dizer que a oração perseverante, claro, é aquela... Nós temos momentos, deveríamos ter momentos especiais no nosso dia em que nós não negociamos por nada. Deveríamos ter. Deveríamos. Naquele horário, naquele momento, estarei orando, estarei lendo a Bíblia e perseverarei. Já não há mais isso. Nós fazemos, o irmão Douglas trouxe até isso de manhã, nós fazemos essas promessas de fim de ano. Ano que vem vou orar mais, ou vou ler mais a Bíblia. Durou 2 semanas de janeiro. E depois, já passa. O apóstolo Paulo está falando de uma oração perseverante. É aquilo que eu não negocio. Assim como todos os dias eu acordo e vou trabalhar, porque eu entendo que meu sustento depende ordinariamente do meu trabalho, eu não quero ficar desempregado. Assim também, como eu entendo que o meu espírito depende de Deus, depende de uma vida de oração, depende da piedade, então eu oro, eu sou perseverante. Persevero nisso. E não negocio isso por nada. E é claro, não somente restrito a esse momento, mas nós devemos estar sempre, em todo momento, elevando as nossas mentes, sabendo que Deus está sempre conosco. Estamos no carro? Falemos com Deus. Nossa mente não tem que divagar a respeito de Deus. Não, nossa mente tem que divagar, se for para divagar, se for pensar em muitas coisas, pense com Deus. Lembre que Deus também está nos seus pensamentos. Ele está lá. Ele perscruta o seu íntimo. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que passa na sua mente. Lá, Deus, como foi falado na EBD, Deus tem que reinar também. Sejamos perseverantes, nos joelhos dobrados e na mente que está sempre pensando nas coisas do alto, como está em Colossenses. Não venhamos dar lugar à falta de contentamento e a pecados. E o apóstolo Paulo: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O apóstolo Paulo continua elencando. O versículo 13, ele está falando ainda, obviamente, dos santos. Mas o versículo 14, ele expande, como nós falamos, ele está transicionando. Ele não vai ficar focado nessas recomendações apenas do cristão dentro da igreja. Ele vai expandir. Mas aqui no versículo 13, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos. E esse compartilhar as necessidades dos santos, muitas das vezes, está muito além. Nós não estamos menosprezando isso. Estamos falando que está muito além. Está muito além do que apenas dizimar e ofertar. Está além. Por quê? Porque os dízimos e ofertas é para manutenção do trabalho e para acudir às necessidades. Está além por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo não apenas que, não está escrito aqui, ajude os necessitados da igreja. Não está escrito isso.
Está escrito, compartilhai. Nós não somos como aquelas ONGs que nós vamos lá para a África, damos algumas esmolas, falamos que nos compadecemos e depois voltamos para a nossa realidade. Voltamos para a nossa vida. E nos sentimos umas pessoas super virtuosas. Afinal de contas, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu ajudei o necessitado. O cristão não é assim. O cristão, dentro da igreja, ele compartilha a necessidade. Ele entende que a necessidade do irmão não é somente a necessidade do irmão, é a necessidade dele. Por quê? Porque ele é um só corpo. Nós não vimos isso na exposição do irmão Vinícius, sobre dons. Quando a nossa mão está ferida, nós não dizemos que nós não estamos feridos. Nós estamos feridos. Por quê? Porque a nossa mão está ferida. Quando uma pessoa descobre um câncer no fígado ou em qualquer outro lugar, ele não diz, não, meu fígado está ferido. Ele diz, eu estou doente. Eu estou com câncer. Mas nós ignoramos o que Jesus falou, o que o apóstolo falou sobre nós sermos um só corpo, e quando alguém está necessitado, fala, não, fulano de tal está necessitado. Fulano de tal está. Eu estou bem, graças a Deus. Não é essa a ideia. É nós nos importarmos. É nós entendermos que a necessidade do outro também é a nossa necessidade. Nós somos uma igreja, nós não somos um clube. Nós não somos o clube maçom. Nós somos a igreja de Cristo, em que compadecemos uns dos outros, uns com os outros, e nos importamos uns com os outros. Nós não somos uma pirâmide financeira. Nós compartilhamos. E compartilhamos também o nosso tempo e a nossa casa. Praticai a hospitalidade. Aqui nós vamos destacar a hospitalidade do tempo. Dedicar-se ao próximo. Rápidos destaques. Dedicar sua casa. Receber os irmãos. Partiam o pão de casa em casa. Onde está escrito isso? Atos 2. Eles partiam o pão de casa em casa. Eles compartilhavam os seus lares, eles compartilhavam as suas refeições. Eles não entendiam, os cristãos que nós tanto admiramos, os primeiros cristãos, eles não entendiam, não, com a igreja eu fico no domingo. A minha casa é minha casa. O meu conforto é o meu conforto. Não. O cristão ele é hospitaleiro, e o Hebreus vai dizer o quê? Ele vai instruir a hospitalidade porque alguns, assim, serviram anjos, hospedaram anjos. Hospitalidade cristã é uma demonstração do amor fraternal. E agora, em todos nós, como igreja, como congregação, hospitalidade para todas as pessoas que adentram nesse recinto. Todos que entram dessa porta para dentro devem se sentir em casa. Eles têm que ser bem tratados. Nós, hoje, como congregação, que temos menos de 50 membros, é inadmissível que nós não saibamos o nome de todos os irmãos que estejam nessa congregação. Isso é inadmissível. É inadmissível. Nós não somos uma igreja grande. E se nós falhamos como pequeno, se Deus, porventura, fizer essa igreja crescer, os vícios de pequeno se tornarão vícios quando grandes. Todos os que adentram dessas portas para dentro devem ser bem tratados. E não olhar para o próximo e falar, não, deixa que o Israel vai. Deixa que o fulano de tal vai. Não, eu vou exercer a hospitalidade. Eu vou perguntar. Eu vou saber como que está a vida desse irmão e dessa irmã. Como nós já instruímos, irmãos falem com os homens visitantes e as irmãs falem com as mulheres visitantes. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai
e não amaldiçoeis. Nós não vamos adentrar muito nisso, porque o reverendo Ricardo, na próxima semana, vai falar possivelmente mais desse contexto, porque desse contexto vai estar relacionado aos de fora da fé. Então, já é difícil, porque o apóstolo Paulo vai dizer sobre vingança. Isso aqui está conectado com a vingança. Já é difícil nós aceitarmos a ofensa. Mas o apóstolo Paulo vai além. Isso o apóstolo Paulo está conectando com o Sermão do Monte. Ele diz para nós abençoarmos. Como Jesus disse, se alguém te ferir na face direita, dê também a outra. Chorai, alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Quando nós dissemos que nós não devemos ter uma fé egoísta, isso aqui está conectado também. Quando nós nos interessamos pela vida do outro e não somente pela minha vida, eu entendo se o outro está no momento de regozijo ou no momento de tristeza. E eu me adapto ao momento do outro. Eu posso estar no momento bom da minha vida, mas se eu entendo que o irmão está no momento de luto, eu irei chorar com ele. Irei chorar. E a dor dele será a minha dor também. E se o irmão está em um momento de regozijo, talvez o irmão tenha conseguido comprar sua casa própria e nós jamais consigamos. Nós não temos essa condição. E ao invés de vir inveja dentro de nós, porque o irmão conseguiu uma aquisição como essa, e nós começarmos a quebrar o nono mandamento, falando, não, mas também, tendo aquela família abastada, conseguindo aquele emprego, provavelmente ele tem alguma coisa por fora também. Ao invés das maledicências que suscitam, muitas das vezes, por inveja, nós nos alegramos. Nos alegramos com os que se alegram. Por mais que a alegria dele seja algo que nós almejamos e nós jamais tenhamos. Porque Deus trata-nos como um povo, mas também distribui determinadas coisas para indivíduos. Nem tudo que Deus dá para o seu irmão, ele vai te dar. Ele pode dar algo que você ora, por irmão que está ao seu lado, e que talvez nem ore por isso, e dizer não para você todos os dias que você ora. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós não devemos ter inveja. Não há espaço para inveja, né, da igreja. Meus irmãos, caminhando para o final, nós vimos do versículo 9 até o versículo 15 duas perguntas para nós sairmos daqui refletindo. Primeira, onde nós estamos focalizando o nosso amor? O que de fato nós temos amado? Se nós já falamos do culto racional, se nós já falamos do dom que opera na igreja, agora o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso está ligado ao amor. Aquele que ama, labuta pelo que ama, ou por aquilo que ama. Então, onde nós estamos focalizando o nosso amor? É na fraternidade cristã? Nós estamos focalizando o amor na igreja de Cristo? Será? Essa é a primeira reflexão. E lembrando que o apóstolo João disse, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu irmão, que vê, é mentiroso. Porque não é possível amar a Deus que não vê e não amar o irmão a quem vê. A Bíblia não tolera isso. A Bíblia não diz que isso é possível. Não é possível.
Não é possível. Então, onde estamos focalizando o amor? Será que estamos indo para a igreja e deixando que, indo lá para servir e dizendo, ainda que me firam, ainda que eu tenha o meu coração magoado, porque eu não controlo os outros, ainda assim ali irei servir, porque irei servir ao meu Deus. Amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Segunda reflexão e última. Onde estamos focalizando a esperança? Muitos têm esperança só no que vem. E esperar aquilo que vê não é esperança bíblica. Nós somos aqueles que esperam o que não se vê. Nós esperamos algo que vem de Deus. É loucura para os ímpios, mas é a sabedoria de Deus revelada a nós. E nós esperamos isso. Vamos orar, meus irmãos? Oremos.